E muito, muito bem vai terminar esse dia sim, não é, Jean? Não é, querido ouvinte que está conectado aqui comigo na Vibe Mundial? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal da Cura, aqui nessa rádio querida Vibe Mundial comigo, Patrícia Kovacic. Já estava com saudades de todos vocês. Aí, até é bom contar um pouquinho da minha vida, né, Jean? Já tem 2 sábados que eu passo aqui programas gravados aqui no estúdio com toda a qualidade, com a imagem e informação para vocês, mas é porque eu tenho usado meu dia de sábado, por vezes, aí pelo menos uma vez por mês, para estudar um pouquinho mais, para continuar me aprimorando, para estar com vocês cada vez mais sabida, cada vez mais aberta ao novo, e é o que eu desejo para vocês. E meu convite aqui no Portal da Cura é esse, que a gente possa conversar, fazer o intercâmbio desse pouco que a gente já descobriu nessa vida e poder melhorar, evoluir cada vez mais. Nos sábados que me encontro ausente, tenho feito uma pós-graduação como enfermeira, no Instituto de Ensino do Einstein, que é Bases de Saúde Integrativa. Lá a gente conversa um pouquinho mais sobre essa caminhada nossa, né, de autoconhecimento e especificamente sobre processos de adoecimento, onde a gente consegue procurar a prática mais sadia da assistência médica, assistência terapêutica, entre tantas outras assistências. Então, aqui no Portal da Cura, convido você, ouvinte ou internauta que está conosco no YouTube da Vibe Mundial ou no meu Instagram, agora conectado, do Pati Kovacic, a falar sobre essas técnicas que complementam, né, a nossa vida. Hoje, em especial, tem uma convidada que é muito querida, que admiro aí pelo menos uma década, uma profissional excelente, de muito amor e muita dedicação ao ser humano. E a gente vai falar com a doutora Ana Laís sobre a psicoterapeuta reencarnacionista. Psicoterapia reencarnacionista. Isso. Também estou aprendendo sobre isso aqui. E é uma terapia, uma prática, né, uma técnica nova que ela vai nos apresentar, e eu vou aprender com vocês, ouvintes, nessa tarde, que entende e olha para a experiência de outras vidas, considerando essa aqui atual. Então, é uma técnica, uma terapia que tem contribuído muito até mesmo para os psiquiatras e os psicanalistas, psicólogos. Ela vai explicar um pouquinho mais a aplicação e também trazer esses conceitos para nossa reflexão, né? Existem outras vidas, como essas vidas interferem aqui, né? E em que momento e por que eu vou cutucar essas outras histórias que, pela dádiva divina, eu me esqueci. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E antes, eu quero fazer só um convite aqui para vocês, que é acessar os meus canais digitais. Então, contribuir para o nosso programa, contribuir aqui comigo como comunicadora. Então, através do meu canal do YouTube, vocês vão conseguir acessar essa entrevista aqui a partir de segunda-feira, como as outras entrevistas. Na semana passada, veio a Fernanda Prando falando sobre compaixão. Foi um programa incrível e eu posso falar que é imperdível. Eu aprendi muito com ela, principalmente sobre a autocompaixão, né? Trabalhar com mais amorosidade nos nossos dias conosco e a partir dessa ação com o próximo. E o outro convite também é acessar o site da querida associação a qual eu faço parte como terapeuta voluntária, que é a Associação Estevão e Maria Kovacic. O site é aemk.org.br. Para quem já conhece, aí fica o convite para a gente seguir espalhando esse bem para outras pessoas. Para quem escuta sobre a Associação Estevão e Maria Kovacic, assim como o método Kovacic pela primeira vez, é uma prática natural, sem efeitos colaterais, né? E fornecida ainda por uma rede grande de voluntários de forma gratuita que visa entregar um tratamento e uma terapia natural aos pacientes com diagnóstico de câncer. Quem desenvolveu essa técnica foi Estevão Kovacic, há 60 anos atrás, aqui no Brasil. Ele tinha o objetivo de encontrar a origem do câncer, então o que daria, né, origem a essa disfunção orgânica e o surgimento da doença, e assim uma forma de reverter o quadro da doença no organismo da pessoa. Assim ele fez e entregou para nós, e aqui a gente carrega com muito carinho e com muita honra a possibilidade de tocar e transformar a vida de tantas pessoas que estão passando por essa doença ou acompanham alguém que passa por essa doença. Então, eu convido vocês para acessar o site da associação, o canal do YouTube ou o meu, que ali também tem algumas entrevistas aqui da rádio ou depoimentos de pacientes que já viveram isso. E são pacientes que contam a história de
recente, de 5, 6 anos atrás, mas temos histórias de 10, de 15, 20, 40 anos de pessoas que, por algum momento, precisou olhar com mais coragem e conseguiram ressignificar a presença deles aqui nesta vida e aí criaram seu caminho, né, transformaram essa trajetória e com a sua família e com seu empenho, trouxeram alguma contribuição para o ser humano. E Aninha, ou a doutora Ana Laís, a minha contribuição para os nossos ouvintes nesta tarde até a sua presença. Então, eu vou te dar as boas-vindas e agradecer com todo o meu carinho por você ter aceito esse convite e falar um pouquinho da técnica e dos conceitos que envolvem outras vidas, vidas passadas ou outras encarnações. Então, seja muito bem-vinda, Ana, por mim e por todos os ouvintes que nos acompanham nesta tarde de sábado. Eu que agradeço, Paty. Nossa, é uma honra de estar aqui com você. E você se apresentando agora, falando um pouquinho, né, de você. Eu tô querendo expressar mesmo, sentir essa vontade de... Como eu me sinto grata de ter conhecido essa terapia, a Kovačić. Quantos casos de milagres eu vi lá acontecendo, pessoas que eram para ter desencarnado em tão pouco tempo, né? Então, assim, grata por... Eu tenho um carinho por você e grata também à sua família, né? Que trouxe e que continua divulgando isso. Quem não conhece, super... Olha, aconselho a conhecer um pouquinho também. Eu também. Obrigada. Muito bom. E grata Obrigada pelo convite, assim. Me sinto honrada de estar aqui com você, falando desse assunto que, para mim, é maravilhoso, assim. É estar na minha missão. Né? Então. Sim, sim. Em nome do Método Kovačić, até da minha família, a gente agradece muito. Tenho certeza que a dona Celeste está nos acompanhando e ela vai te mandar milhões de beijinhos. São pessoas com uma entrega muito sincera, né, muito honesta e cheia de amor ao ser humano que fazem, né, vem ano e vai ano o método continuar vivo. E você deu sua grande contribuição aí há uma década atrás e segue ainda, né, de olho e acompanhando muita gente, cuidando de muita gente. Então, agradeço a você e todas as pessoas que de boa fé que estão conosco. Mas vamos olhar um pouquinho para esse assunto que você trouxe aqui, porque eu sempre brinco, sabe, Ana, brinco com todo o respeito a quem está vivendo esse momento de dor ou sofrimento. A doença, ela chega para nos alertar, né? E depois que a gente tem essa feliz vivência dentro do método Kovačić com câncer, que é tão agressivo ou né, tão... como posso falar? É tão importante para as pessoas que estão vivendo, você começa a olhar para o tempo de vida, né? Qual que é o sentido dessa vida que eu tenho, né? Se essa doença me faz mais curta do que nós já estimávamos, né? O que eu posso olhar e o que eu posso aprender com ela? E aí vem aquela coisa, e será que eu já tive outras? Não tive outras. Então, aonde entra a psicoterapia reencarnacionista, né? E também já pergunto a comparação com outras técnicas que a gente já tinha antes, que também visavam, de certa forma, o tratamento olhando outras vidas, como regressão, terapia investigativa de vidas passadas. Eu não conheço muito esses termos, então estou aqui junto com os ouvintes para aprender com você. Então, me apresente, né? Sim, vamos falar um pouquinho, então, disso. A psicoterapia reencarnacionista, ela é uma nova psicologia que ela agrega a questão da reencarnação, tá? Então, ela traz a reencarnação para dentro do consultório. Na psicoterapia reencarnacionista tem 2 tipos de sessões. Uma são sessões de conversa, de terapia, conversa mesmo, e outra que é de investigação do inconsciente, que também é conhecido como regressão terapêutica. E existe, você falou, né, de outras terapias, tem a terapia de vidas passadas, é uma dessas terapias que usam regressão. A gente não chama mais regressão porque o que acontece na psicoterapia reencarnacionista é um pouco mais. Regressão é uma das coisas que podem acontecer na investigação do inconsciente. Mas ela pode receber um tratamento, uma orientação, um recado do mentor espiritual dela, retorno do... Ela pode também ver coisas do período da infância, intraútero, né? Então, nesta vida aqui. Então, a regressão aqui, não necessariamente significa outras vidas. Outras vidas. Tá. Então, por isso que a gente chama investigação do inconsciente. Hoje a gente chama. Porque é muito mais do que isso, tá? A técnica da investigação do inconsciente na nossa escola, ela é conduzida, deve ser conduzida
pelos mentores espirituais. Então, é um trabalho em conjunto com a espiritualidade, tá? Agora, eu tô lembrando que uma pergunta que você fez, né? Para quem que é a psicoterapia, né? Como que é isso? É para todos nós, né? Em que momento se aplica, né? Em que momento, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela tem efeito em questões de fobia, dores crônicas. Tem alguns casos, assim, de fobia, de dor crônica que se curaram. Mas isso, assim, é uma das coisas, porque o principal mesmo é a evolução, a questão da evolução espiritual, né? Então, na psicoterapia reencarnacionista tem alguns pilares, que é a personalidade congênita, a gente conhecer um pouquinho. Eu vou falando, você pode me interromper, caso, tempo tá? é seu. Personalidade congênita. Então, o que a gente vai conhecer, né? Para que a gente faz essa investigação do inconsciente, que também é chamado em outras terapias de regressão. Antigamente, a gente chamava de regressão terapêutica, tá? Hoje, investigação do inconsciente. Os mentores, eles vêm para nos mostrar questões da nossa personalidade congênita. O que a gente vem repetindo vida após vida. Né? É claro que para aqueles que creem, ou como eu, que tem convicção na reencarnação, né? Sim. Não é nem mais uma crença, é uma convicção, eu sei bem. E é fácil também você ver características que tem crianças ou até adolescentes adultos tão firmes em algumas posturas, né? Tão maduros, que não é possível que tenha sido aqui, né? Agora, mas com prossiga. certeza, não, mas é bem isso mesmo. E às vezes numa mesma família, né? O pai e a mãe tratando da mesma forma, os irmãos, ou gêmeos, ou irmãos mesmo, cada um vai desenvolvendo uma característica, né, de personalidade congênita. Então, isso é uma das coisas, a gente conhecer de fato qual é a nossa personalidade congênita, o que eu venho repetindo para trabalhar e fazer mesmo um trabalho de reforma íntima, de evolução espiritual, né? Então, um dos pilares a gente chama de versão persona, versão espírito, que é a mudança do olhar. Então, normalmente a gente olha para a nossa vida de uma maneira, mesmo quem é reencarnacionista, às vezes está sujeito, porque meu pai não me deu muito amor, né, era agressivo, isso, aquilo, tenho desse problema por causa da minha mãe, isso, aquilo. Então, assim, essa é a visão que a gente chama de versão persona, é a visão que o meu ego tem da minha vida, da infância. Porque a consciência se restringe a essa vida, a essa experiência, aos estímulos que você recebeu aqui. Sim. E a versão espírito, a gente fala de fazer uma mudança de visão para uma versão espírito, que é mais ligado com a nossa essência, com o nosso eu superior, que entende e sabe bem por que eu precisei ter um pai daquela forma. O que aflorou em mim? Por que eu quis? Algum resgate kármico, ou era simplesmente para aflorar alguma característica da minha personalidade congênita para eu me libertar dela. E se é isso, então eu não sou a vítima. Então, a pessoa está me auxiliando, olha isso, olha o olhar, né? A mudança do olhar de um negativo para um positivo. Sim. Às vezes a gente briga, né? Tem uma coisa que a gente fala na psicoterapia reencarnacionista, que são gatilhos, né? Então, um gatilho, vou contar meu, assim, trânsito de São Paulo. Isso é um gatilho. É um belo gatilho. O gatilho, ele me mostra o tanto que eu ainda tenho que melhorar, que eu preciso ter mais paciência, mais calma, mais tranquilidade. Então, é algo que eu poderia olhar como algo negativo, né? Esse trânsito de São Paulo, isso e aquilo, né? Sou a vítima disso tudo. Não, peraí. Esse trânsito está me mostrando que eu preciso ter mais tranquilidade, mais paciência. E se eu tiver, ele vai me levar a algum lugar, né? Sim. Eu tenho a possibilidade de estar no trânsito, né? Isso. E isso vai trazendo mais leveza pra gente, vai libertando a gente, né? Então, a gente vai saindo mais desse vitimismo, né? E vai à luta, vai... Eu gosto dessa palavra vítima e vitimismo, porque se a gente não prestar atenção, a gente se coloca nesse papel mais frágil, né? Porque é, de certa forma, um pouco mais cômodo. Não é legal para quem, né, gosta de ter uma visão firme em autoconhecimento e tem a questão de consciência da evolução moral. Mas voltando pro vitimismo em si, é cômodo você atuar nessa área, né? Mas é importante você sair de lá quando o calo aperta, quando a dor se torna um sofrimento e você não consegue sair dali.
Então, ali a gente está falando, ou eu posso estar me referindo as situações, como você falou, quando você vê se já está agindo daquela forma, você está mantendo aquele ciclo repetitivo de um comportamento específico numa relação, mas às vezes você pode estar com uma dor crônica que nada sara e você não entende a origem, ou você pode estar numa doença hoje tá doença difícil. Mental? Não, a doença física, oh meu Deus do céu, o processo de adoecer fisicamente, ou principal, quando você está na investigação ou já recebe um diagnóstico de doença mental, algum desequilíbrio ou função mental. Então, eu estou falando tudo isso porque eu quero inspirar os nossos ouvintes a coragem de encontrar uma resposta, né? E procurar caminhos, né, sem se cansar e gradualmente até encontrar essa resposta. E eu enxergo que talvez essa terapia seja um caminho para pessoas que não encontraram essas respostas físicas, mas principalmente mental. Então, quem são essas pessoas que procuram quando adoecidas? Você falou de autoconhecimento, uma pessoa que é meio curiosa. Mas quem já está em processo de tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, né? Qual que é o estágio que ele pode chegar na sua terapia? Ou quais pacientes que diretamente chegam com você que já tem alguma doença instalada? Sim, as pessoas me procuram assim em estágios diferentes, né? Desde um início, percebeu que está ficando ansioso, ou está com medo, uma tristeza e já quer investigar melhor isso, quer, né, tratar disso. Como também pessoas que já passaram por diversos profissionais, nada melhorou, já fez diversas terapias e não conseguiu um resultado bom e chega lá vem procurar a psicoterapia reencarnacionista. Você falou de questão de fobias, de dor, questões de doença física. Eu lembro, posso contar um caso, assim? Claro, por favor. Acho que foi a primeira pessoa que eu atendi mesmo depois de ter me formado, que eu fui atendendo amigos, família durante o curso, né? Ela tinha uma questão de fobia, muito medo, uma ansiedade gravíssima e um medo da morte incrível, assim, tipo, que paralisava ela mesmo, né? E na primeira investigação do inconsciente, os mentores foram mostrando algumas situações para ela. E eu, no momento, assim, não estava entendendo muito bem o que eles estavam querendo. Mas, assim, é uma terapia que é com os mentores. Eles mostram, não sou eu que... Peraí, vamos ver no seu passado o que está provocando essa fobia. Mas ela voltou na sessão seguinte. A primeira coisa que ela me disse foi assim... Lembra aquele medo da morte que eu sentia o tempo todo? Não senti mais. E o que os mentores tinham mostrado para ela? Uma série de desencarnes. Mostrava ela encarnada e, de repente, já estava desencarnada. Aí subia para o plano espiritual, daqui a pouco, de novo, encarnada, desencarnada. E aí ela virou e falou assim, a gente não morre, né? Então, ela perdeu aquele medo do desconhecido. Sim. Olha quando que eu ia imaginar isso, né? Eu poderia pensar, talvez, se eu quisesse pensar... será que ela morreu de alguma forma traumática, está com medo da morte? Sim. Não, né? E os mentores foram lá e mostraram, E essa mesma pessoa... Era um medo da não continuidade, né? Ela deu sequência ao tratamento, no processo de autoconhecimento dela, de conhecer a personalidade congênita, fazer, né, mudança do raciocínio dela. E mais para frente, ela viu os mentores mostraram uma vida dela, que ela... tinha morrido com uma flechada, teve uma questão, né, que aconteceu lá, mas depois ela me contou que tinha uma dor no peito desde criança. Ela já tem menos de 40 anos, mas quase 40 anos, e ela falou que era uma dor no peito desde criança, que os pais já tinham levado em tudo que era médico. Ela adulta, tudo que era médico, e não tinha nada, não tinha nenhum problema, e a dor permanecia. E eles mostraram essa vida, deram um recado para ela, orientaram ela, mas a gente na hora nem lembramos dessa questão da dor no peito. Mas 1 ano depois, ela veio me contar, ela continua se tratando. Lembra aquela dor que eu tinha, que era desde a infância? Eu nunca mais tive.
Olha isso, que mágico. Os mentores Sim. vêm, mostram, desligam isso, né? Então, eu atendo pessoas que estão desde curiosidade, eu quero conhecer, quero saber. Tem questões leves de ansiedade, depressão e coisas, casos graves também, E o gostoso né? nesse caso que você falou, você tem um alívio físico, que é uma dor, né, crônica da vida inteira, mas o principal, você tem, né, o alívio e o aconchego mental. Sim, uma conscientização. Né? Com certeza ela vai viver esta vida, né, encarnada agora de uma forma diferente para frente. E algo interessante que na sua fala traz, os mentores mostraram. Então, quer dizer, é uma prática que você faz no consultório, onde você pode contar um pouquinho mais, talvez na segunda parte do programa, contar a técnica em si, como funciona, a indução meditativa, não sei se é assim que a gente inicia, até acessar essa informação. Mas os mentores que trabalham ali com você são mentores que acompanham como se fossem os anjos próprios da pessoa. É isso, certo? Isso. E você vai acessar informações que a pessoa está pronta ou que ela precisa para aquele momento trabalhar. E não sou eu que acesso, tá, Paty? É a pessoa que acessa aquilo que o mentor dela sabe que ela está precisando naquele momento. Então, a gente faz a conexão com os nossos amigos, os nossos anjos, né, espirituais, e com os anjos, os mentores dessa pessoa, e da egrégora que tem, né, que a gente sabe que tem, e eles, né, o mentor da pessoa mesmo, que mostra para ela aquilo que ela está querendo. Porque, assim, vale ressaltar uma coisa, assim, que às vezes tem gente que já me mandou mensagem e falou assim, você é espírita? Ela queria passar pelo tratamento, sabe? E perguntou, você é espírita? Por quê? Porque ainda aqui no Brasil é mais conhecido o espiritismo, que acredita em reencarnação. Sim. Né? Mas não, é uma terapia que essa psicoterapia reencarnacionista, ela não está ligada a nenhuma religião. Ela é espiritualista, ela é reencarnacionista. Então, tem no hinduísmo, eles acreditam em vidas passadas, budismo, tem umbanda. Então, assim, não é ligada a uma religião, tá? Mas, normalmente, a pessoa que vem procurar o tratamento, ela tem a crença na reencarnação, né? Eu já atendi evangélicos também, mas... E como médico, quando você olha a introdução dessa prática no cuidado do paciente, no controle de uma doença, então, manifestada, ou a dor crônica, ou alguma disfunção, né, emocional, mental, a sua ideia é encontrar a origem para poder amenizar a dor e também encurtar aquela exposição da pessoa ao tratamento médico? Seria assim, um olhar, talvez? Eu vejo que isso acontece, o que você falou. Né? Então, encurta esse tempo de tratamento médico. A pessoa, ela encontra com a origem da dor dela e se liberta daquilo. Dor que eu tô falando, não só dor física, né, Paty? Sim, sim. Emocional, mental, é o sofrimento, né? Eu vejo isso acontecendo, mas na verdade, eu não espero nada. Sabe, simplesmente ali eu me coloco como uma auxiliar da espiritualidade, dos mentores. Por quê? Porque nesse momento eu não sou médica. É diferente. Eu te disse que são 2 papéis, tá? Sim. Então tem o papel Ana, médica, e tem a Ana, psicoterapeuta reencarnacionista. Porque na nossa profissão a gente eu preciso tratar, curar, né? Então, o médico, ele quer isso. E ali na psicoterapia reencarnacionista, você aprende a respeitar o tempo daquela pessoa em específico, da evolução dela. Muito obrigada a você, Ana. A gente está chegando aqui no final da primeira parte do programa. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou aqui. A gente vai para um rápido intervalo e eu aguardo você no retorno para seguir essa conversa aqui sobre reencarnação e outras vidas aplicadas a essa. Vamos procurar cada vez mais leveza e saúde nessa vida. Até já! Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam muito bem-vindos aqui ao Portal da Cura, ou seja, bem-vindo de volta você que estava conosco na primeira parte do programa. Eu sou Patrícia Kovacic e tenho a honra de estar todos os sábados à tarde convidando vocês para esse bate-papo mais leve, que traz muita reflexão, sim, sobre o nosso dia a dia, sobre essa vida que estamos levando, né?
com o objetivo de que o que a gente conversa aqui, né, sejam ideias, né, sugestões, esses aprendizados que a gente consegue assimilar juntos aqui na rádio, eles possam fazer com que a sua vida seja cada vez mais leve, né, regida de amor, né, compreensão, livre de julgamento, livre dos pesos que a gente pode carregar nesta vida. E eu repito, nesta vida porque o tema hoje aqui, que a Paty Kovacic te convida a pensar sobre, é reencarnação, outras vidas aplicado à prática terapêutica. Então a gente está falando sobre psicoterapia reencarnacionista, essa técnica que vem aí favorecendo e ajudando muito os pacientes dentro de vários casos, né? Quadros desde ansiedade, dores crônicas, a doenças já instaladas, tanto física como emocional, mental, e ela pode ser praticada por profissionais da área da saúde, como esses profissionais que já eram dedicados também à saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas e psiquiatras. Então, hoje a presença aqui da nossa convidada doutora Ana Laís, para nos trazer mais informações sobre isso e aprendemos conceitos que estão vinculados a essa prática. Antes de voltarmos aqui nessa conversa com a Ana, que carinhosamente eu chamo de Aninha, pela admiração e carinho que tenho, eu gostaria de fazer os convites a vocês, meus queridos ouvintes, para acessar os meus canais digitais. Então, a partir de segunda-feira, essa entrevista está no meu canal do YouTube. Então, volta lá, né, assista, né, faz o repeteco nos principais temas que vocês curtirem. Tem ali sobre, hoje, como eu disse, mas tem sobre compaixão, tem trabalhos sociais incríveis, como o Método Kovacic, que esse mês também tive a honra de ter pacientes e terapeutas comigo aqui na rádio, falando sobre a experiência deles, e sempre desperta, né, um novo olhar sobre a vida quando a gente pensa nesses processos de adoecimento físico. Então, o meu Instagram, né, e o meu Facebook e o meu YouTube é o Paty Kovacic. Meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida e queira se conectar comigo ao longo da semana, me escreva, tá? É 11, o telefone é 95595 5465, 95595 5465, e o telefone da Vibe Mundial, se você está conectado comigo e quer participar aqui, conversar comigo, conversar com a doutora Ana sobre reencarnação, sobre outras vidas, o telefone é 11 3171 0221 e 3262-4490. Liga, participa, vem trazer aqui mais valor aqui para o nosso programa, e eu vou deixar um beijinho para o pessoal que está conectado no meu Instagram. Tô vendo uma turminha boa aqui, a Érica acabou de entrar, a Flávia, muito obrigada, meninas, e o pessoal do Facebook que sempre está conectado e me escreve, a Aranei, querida, G. Costabelli também, minha ouvinte número 1, se assim eu posso dizer, Michele Melo, José Adair, muito obrigado por me acompanhar aqui no Facebook. Eu sei que vocês compartilham também as entrevistas através dessa mídia, é super importante para ajudar aqui a gente a fortalecer e seguir juntinhos todos os sábados, podendo ter a sua presença, por exemplo, né, doutora Ana, como de outras pessoas queridas, e aí eu já volto para você, pra gente seguir essa conversa, porque tem muito para se falar. Você viu que passa muito rápido o tempo. Sim. A primeira parte do programa voou, e a gente conversou um pouquinho mais sobre a visão, né, da psicoterapia reencarnacionista, como ela consegue auxiliar a pessoa nos processos de adoecimento, e a gente distanciou um pouquinho de outras práticas que já eram conhecidas como com a regressão, né? A regressão, você diz que a gente consegue regredir ao longo essa existência, essa encarnação. A reencarnacionista, a gente consegue ver experiências anteriores que a gente vai ter a permissão de acesso, caso seja válido para o que a gente está vivendo hoje. Ou seja, querido ouvintes, algo que eu aprendi hoje aqui com a doutora Ana é que, se não for de importância para o momento atual, os nossos mentores não vão permitir que a gente acesse uma informação, porque essa terapia, ela visa aliviar as nossas dores e diminuir os nossos anseios, não trazer uma informação, né, Ana, que a gente não saiba trabalhar no atual momento, né? Sim, sim. O que os mentores querem é trazer essa leveza que você falou no início agora dessa abertura da segunda parte, é uma leveza e não trazer mais peso para a gente. Eles vão trazer aquilo que a gente está podendo lidar, né? E para o nosso crescimento, desenvolvimento, evolução.
Só uma coisa, Paty, que você falou, a TVP, Terapias de Vidas Passadas, Isso. ela faz regressão de vidas passadas, sim. Ah, tá. A nossa, a gente não chama mais de regressão, a gente chama de investigação do inconsciente. Ah, você usou esse termo mesmo. Eu usei esse termo, então é a investigação do inconsciente, porque podem acontecer muitas coisas além de regressão, é uma delas. Então, a gente chama de investigação do inconsciente. Pode acontecer uma regressão de vidas passadas, regressão para essa vida mesmo, período intraútero. Pode acontecer tratamento, os mentores disponibilizam muito tratamento, ou eles simplesmente vêm e dão uma orientação, uma instrução para a vida de hoje da pessoa. Algumas pessoas eu também já vi nessa investigação do inconsciente, que chamava antes regressão, eu vi uma possibilidade de futuro. Então, como é que eu vou chamar de regressão? Uma possibilidade de futuro, né? Justamente. Então, isso não é muito comum, mas algumas pessoas já estão vendo e são possibilidades, né? Então, o que quer dizer possibilidade? Durante a indução desse... Aliás, como que funciona? Né? Fala, eu chego lá no seu consultório e a gente sabe que o meu caminho terapêutico para aquele momento seria esse. Sim, sim. Então, é feito... o início do tratamento é uma primeira consulta, que eu quero saber um pouquinho da pessoa que chega ali para o tratamento. Quais são as questões dela, questões de infância, né? Quando eu vejo que a pessoa já tem um conhecimento espiritual, a sessão seguinte, a gente já faz uma investigação do inconsciente. Às vezes, eu marco uma sessão seguinte de conversa para explicar um pouquinho de espiritualidade, conversar um pouco mais de espiritualidade quando a pessoa não conhece. Porque a investigação, ela é muito nova, ela é diferente, né? Sim. Então, como que é? A gente, na nossa escola, a gente começa a conexão com os mentores. A gente faz a leitura a gente faz uma meditação inicial, a gente chama de mantra, né, inicial, onde a gente faz uma conexão com os mentores. Então, a gente eleva os nossos pensamentos, a gente nos conecta com os nossos amigos espirituais, a pessoa com os amigos espirituais dela, que são esses anjos, esses mentores, né, grandes avatares, aí a gente pode fazer também uma conexão, cada um faz a sua conexão. Uhum. E é feito um relaxamento, não é uma hipnose, a gente não induz. E ela vai ver aquilo que o mentor dela quer que ela acesse, tá? Então, ela vai ver alguma coisa. Normalmente, o que é mais comum é do passado, né? Ela vê uma vida em que ela estava encarnada, e eles mostram questões de personalidade mesmo, padrões de comportamento que vem repetindo. Nessa mesma investigação, normalmente vai até o momento de desencarne, depois o momento que ela subiu para o plano astral superior, né? Que ela ficou bem. A gente Sim. fala muito na nossa escola do ponto ótimo. A investigação, ela só termina quando a pessoa chega no ponto ótimo. Porque onde termina a regressão, fica a sintonia. E isso é importante, né? Porque eu tô com uma dor, eu tô sofrendo aqui, mas eu vou cutucar numa coisa que eu não sei. Então, é legal que a proposta de vocês, que você traz aqui, os mentores, aqueles anjinhos que já me acompanham, é o que estarão lá e vão me apresentar o que eu preciso. Isso já é legal. Mas eu vou entrar dentro de um caminho, eu vou acessar informações a qual até que eu tava bem, assim, sem saber, né? E aí, o que vai acontecer depois? Como eu vou sair dessa? Mais cedo aqui a gente tava conversando, né? Porque o intuito nunca é aumentar a dor ou o sofrimento. Então, enquanto a gente não consegue amenizar aquela lembrança que se fez presente e direcionar, não sei se posso falar, encaminhar isso para um estado de harmonia, eu não encerro a sessão. Então, enquanto eu não chego nesse ponto ótimo que você falou, quer dizer, estar bem com aquela lembrança que foi resgatada, a gente não encerra a sessão, é isso? A gente chama de desligamento. Enquanto a pessoa não desligou daquela emoção, daquele sentimento, né? A gente não finaliza a investigação do inconsciente. A gente continua, vamos seguindo, ela vai para o plano espiritual, tem as conscientizações, conversa com mentores, estudos, né? Trabalho, tem uma vida acontecendo aqui que a gente não está vendo, incrível. Assim. Sim, simultâneo conosco, caminha ao nosso lado, né? Ao ouvinte, né, que está nos acompanhando, que acessa a Vibe, a gente está falando aqui de uma terapia incrível que fala de reencarnação. E aí no intervalo, né, Aninha, a gente estava falando
como seria uma dádiva, aliás, como é uma dádiva o esquecimento. Então, vamos considerar, ouvintes, que realmente existem outras vidas, tá? E a gente vem nessa vida, né? A gente recebe, né, a bênção de uma nova vida, a chance de viver novamente com algum propósito. E a gente vai falar desse propósito. Mas antes eu queria falar do esquecimento. A gente vem com essa bênção do esquecimento com a possibilidade de melhorar a nossa vivência atual. Principalmente quando a gente precisa viver situações ou familiares, né? Nasce numa família com uma mãe, com um pai específico, com um irmão, com uma irmã específico, né? Ou a gente tem alguns relacionamentos que a gente cruza de amigos ou familiares que a gente tem que conviver, de trabalho, né? Que a gente tem que conviver, mas não entende porque é tão conflitante. Mas você sente essa conexão de ter que insistir naquela relação e para curar algo, né? Para solucionar algo. Então já é difícil, né, minha gente? A gente tentar lidar com essas situações tendo só essa nossa cabecinha funcionando, só esse consciente. Imagina se a gente lembrasse do passado, né? Imagina você lembrar o que ia ser muito difícil você amar e perdoar alguém, né? Sim, alguém da sua família que mora na mesma casa que você fez algo para você. Então, o esquecimento, ele é fantástico, né? E em alguns momentos, em muitos momentos, é muito bom. Tem um caso que o Mauro Cuítico, que é a pessoa que canalizou, que trouxe essa terapia do plano espiritual para cá, para a matéria, ele atendeu uma pessoa que essa pessoa tinha passado por uma outra terapia, mais de regressão mesmo, e o terapeuta, em um determinado momento, ela foi afogada pelo cônjuge dela na época. E ela estimulou a reconhecer quem que era. E ela viu que era o mesmo atual, que ela estava indo para a lua, ia casar, ia para a lua de mel, no meio de uma praia e tal. Ela não soube lidar com isso. Será que ela pagou muito caro essa lua de mel? Será que ela foi para a lua de mel? Ela não foi. Ela não casou. Ela não casou? Ela não casou. Então, imagina, ai, que triste. olha ela só. perdeu a oportunidade de amar aquela pessoa. Sim, e mudar se amando, aquele né? sinal, Eram dois espíritos que estavam se harmonizando, se perdoando pelo que tinha acontecido no passado, no esquecimento. Então, na nossa escola, a gente não estimula em nenhum momento o reconhecimento. Se os mentores quiserem, eles deixam a pessoa reconhecer, mas a gente não estimula. Mas só se for extremamente necessário, só possivelmente. Só se for necessário, sim. Porque eu acho que essa elevação, essa iluminação ao ponto de você olhar para o malfeitor e falar, né? Não sei se eu posso falar benevolência ou compaixão, não sei. Mas esse desprendimento é muito iluminado, assim, né? Sim. Eu tenho a minha humilde opinião sobre a minha pessoa e eu prefiro ainda o esquecimento. Que eu amo muito bem assim. Brincadeira, Ana, continue. Não. E como que você faz num caso desse? Ela perdeu a chance de amar a pessoa. Sim, e depois ela foi se tratar com esse meu professor, com o Mauro, né? Ela foi se tratar com ele, mas ela perdeu a chance. E imagina, até pro terapeuta, assim, o que isso pode causar, né, pra gente, karmicamente falando, né? Então, a gente tem muito cuidado. Tem que ter muita responsabilidade mesmo. Os verdadeiros terapeutas nessa psicoterapia são os mentores, é a espiritualidade. É o mentor da pessoa, e a gente auxilia. E aí, a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento e praticar esses princípios da psicoterapia reencarnacionista no dia a dia, para estar auxiliando o melhor possível, né? Sim. É uma responsabilidade, mas é algo maravilhoso, assim, poder auxiliar as pessoas, a espiritualidade. Na sua caminhada e formação profissional, quais foram os passos que te levaram para essa terapia? Né? O que ela agregou na sua prática? Qual era a sua inquietude para você questionar isso? O que ela agregou? Como é que eu chego? Eu era uma pessoa que, como você, é melhor o esquecimento. Para que saber? Mas chegou um momento da minha vida que eu estava num sofrimento, uma dor muito grande, né? Há alguns anos atrás. E numa meditação, eu queria saber o que é a minha missão, o que faz meu coração bater forte. Meus filhos estavam assistindo muito Moana. Isso aí foi na época do Moana lá, da avó da Moana. Inspirada na avó da Moana, fui fazer uma meditação. E vi que eu queria muito trabalhar também falando de espiritualidade no consultório. Porque o médico tradicional, assim, eu sempre pergunto, quero saber da espiritualidade do meu paciente. Mas a gente não fala muito de espiritualidade. E eu decidi que eu queria falar de espiritualidade no consultório. E aí eu soube nesse momento que o Mauro, que é esse senhor que canalizou essa terapia,
ia dar uma aula, uma palestra, que ele ia fazer um curso de formação. Fui lá e ele disse algumas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção foi questão da ética dessa lei do esquecimento, de não ficar na curiosidade, vamos ver isso e aquilo. Não, é a espiritualidade que faz. Então, isso me chamou a atenção nessa técnica. E outra coisa que é um dos pilares da psicoterapia reencarnacionista, que a gente está aqui cumprindo mesmo com aquilo que a gente veio fazer, né? O real aproveitamento da nossa encarnação. Então, para que você encarnou, Paty? Às vezes a gente tem uma ideia, né? E ali na terapia, os mentores, aos pouquinhos, eles vão mostrando por que a gente encarnou, o que eu vim aqui trabalhar, qual a minha missão. Missão que eu falo, às vezes a gente pensa em algo só falando de missão, algo grandioso, mas qual a minha missão comigo mesma, na minha família, na minha comunidade, né? Então, esse é um dos pilares, né? Então, eu vejo a psicoterapia reencarnacionista, para mim, como um cumprimento de uma missão mesmo, né? Sim. Estar no meu caminho de vida, me trouxe isso, graças a Deus, me possibilitou e continua me possibilitando. Eu sou tão apaixonada por isso que eu quero auxiliar outras pessoas também. Sim. A se encontrarem, a se conhecerem, se autoconhecer. Se você quiser contar um pouquinho sobre o seu próximo passo, que é sobre dar essas aulas, pode sim, é até bom, porque sim. A gente já deixa até bem claro para quem nos acompanha quem são as pessoas que oferecem essas práticas, né? Sim, então hoje eu atuo com a psicoterapia reencarnacionista, como psicoterapeuta reencarnacionista no consultório, e bem recente eu fui aprovada e estou ministrante da psicoterapia reencarnacionista. Então, no comecinho do ano que vem, eu vou estar abrindo uma turma de formação de psicoterapia, para formar novos psicoterapeutas reencarnacionistas. Uhum. Esse ano, eu ainda estou acompanhando, tem uma turma que iniciou agora, ainda até quem quiser entrar ainda é possível, que é com a presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, Rejane, está sendo aqui em São Paulo, né? É um final de semana no mês. Eu estou acompanhando ela como monitora dela. O Mauro também, ele está querendo abrir uma turma com início em outubro, aqui em São Paulo, e a minha, que vai ser no começo do ano que vem, vai iniciar a formação. Março, e são todos profissionais da saúde, né? Então, a pessoa, para ser psicoterapeuta, né, estar na psicoterapia reencarnacionista como terapeuta, ela precisa ou ser da profissional da área da saúde, né, tradicional, médico, psicólogo, enfermeiro, ou da saúde integrativa, né? Ou também trabalhador de instituição religiosa, né? Centro espírita, umbanda, do budismo, enfim. Sim, que né? possa agregar com essa terapia. E qual que é o meio que vocês têm utilizado? É Instagram? É site? Qual que é o canal de comunicação? No Instagram tem o perfil a conta da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Eu também estou aí no meu canal, no Instagram também. Que é doutora. DRA.Ana Laís, Lahis, né? É minha conta no Instagram. Tem também o site, né, de um consultório meu, que é www.casasat.com. Isso. Eu vou deixar, o ouvinte que está me acompanhando, todas essas referências junto aqui com o vídeo, tá bom? No meu Instagram. E lá no YouTube também, quando sair a entrevista, a gente coloca essas referências. E eu queria ler aqui, Aninha, alguns comentários sobre o esquecimento. Aqui no Facebook da Vibe, a Ana Maria Pereira, ela falou que ela prefere nem saber, para não repetir mais o erro. E aí, aqui na Karina, a Saúde Terapia no Instagram, eu mando um beijo para a Karina, que sempre também acompanha, muito querida, terapeuta integrativa. Ela coloca aqui: o esquecimento é importante, pois se nós lembrássemos de tudo, não conseguiríamos cumprir os nossos propósitos, nem sempre fizemos coisas boas. Sim, justamente. Então, facilita muito. Você lembra de algum outro caso seu que te tocou, assim, como experiência de poder favorecer? Porque eu tive a minha vivência também dentro das práticas, eu não sei a que ponto eu posso favorecer no programa, dividindo com um ouvinte, dividindo com você, mas foi bem importante aqui, no começo desse ano, pós-Covid, eu ainda tinha uma dificuldade para respirar, uma dor, né, um incômodo no peito, uma dificuldade muito grande para respirar, e eu comecei numa sequência, Aninha, de noites muito mal dormidas.
Que eu tinha essa agonia de não conseguir respirar. E aí essa evolução foi que eu comecei a sonhar que pessoas estavam me sufocando. Até um dia que eu acordei desesperada à noite pedindo ajuda com um travesseiro na minha cara. E na hora que eu acordei não tinha nada, né? E aí me foi sugerido fazer essa prática, porque a espiritualidade, ela tá muito aflorada desde o Covid para cá. E ali eu consegui ver que numa vida anterior eu tinha passado por uma questão de morte química, de inalação química intencional. Eu conseguia ver a fisionomia, assim, né, a estatura, a presença de alguém, né? Era alguém que me era familiar, eu não reconhecia. Era alguém que eu percebia a ação, mas eu era criança e não pude atuar sobre. Depois disso, eu não lembro detalhes. Eu sequer tenho um amargor sobre isso, pelo contrário. Eu consegui evoluir melhor na respiração, eu tenho feito práticas até esportivas que têm me ajudado muito. E eu tenho dormido muito bem com relação a isso. Eu já não tenho mais medo de dormir, porque eu sei que ninguém vai querer me pegar à noite. Brincadeiras sobre isso. Mas, assim, foi bem significativo. Eu não esperava que eu ia encontrar. E eu nem esperava que um alívio físico estaria dentro disso, né? Esse gatilho que você falou, né? Eu não sei se foi a doença, se foi o momento vivido, mas foi muito benéfico, assim. Até mando um abraço e um beijo para minha terapeuta, Eliane Riske, que me ajudou nessa caminhada. Tá me ajudando ainda, né? E eu não sei se você lembra de alguma outra história, como a minha, se quer comentar a minha, mas foi muito importante, assim, essa entrada. Sim, essa aí é uma questão, né, que você falou, os mentores, eles te desligaram, você estava sintonizada com com essa vida anterior que teve essa morte por sufocamento e estava sentindo hoje físico, né, fisicamente sentindo. Então, eles foram lá e desligaram, te mostraram, ficou lá no passado e pronto, né. Então, pode... Eu lembro, tem muitos casos, assim, bem legais, mas adolescente também, né, que a gente atende adolescente e tal. Falar de adolescente que é 12 anos, estava na ocasião, né, com algumas questões na família, de se posicionar, deixava de fazer as coisas que ela queria, que ela tinha vontade. E os mentores foram lá mostrar uma vida para essa adolescente, né, em que ela viveu uma vida em função do outro e não viveu a vida dela, né. E eles foram lá, assim, carinhosamente, mostraram, aí ela desencarnou, viu que ela não tinha feito aquilo que ela queria, né, e orientaram ela. Então, os mentores, eles desligam a gente de algumas situações e orientam, nos dão um suporte para que a gente faça diferente nessa, sabe? A oportunidade de melhorar. E isso, a gente usa esse conteúdo nas sessões de psicoterapia, sabe? Então, adolescente também é mágico. Bom, assim. né? Aninha, a gente tá no último minuto de programa. Passa voando. Sim. Mais uma vez, nessa reta final, eu queria deixar esse espaço para você mandar a sua mensagem, o que você sente no coração para os nossos ouvintes através dessa sua prática, na verdade. Sim, eu acho, independente da gente lembrar vidas passadas ou não, a gente pode escutar o nosso coração, se perceber como que a gente está, o que eu venho, quais são os padrões que eu estou repetindo nessa vida mesmo e que eu posso me libertar, ser melhor, estar mais conectada com a minha verdadeira essência, com o meu eu superior, para a gente poder viver mais leve, que a gente está para viver mais leve, mais Sim. feliz. Então, se observem, se cuidem. Sim. E começar a curtir a vida, né? Como mais cedo estávamos falando. Aninha, Sim, muito obrigada de coração por você estar aqui conosco, dividindo, né, sua história, seu conhecimento. Obrigada a você, ouvinte, que está comigo até agora conectado, né? Espero você de novo sábado que vem para seguir fortalecendo o programa, seguir aprendendo comigo, né? E amando cada vez mais, que vocês estejam tranquilos de consciência, esclarecidos das suas escolhas e o coração cada vez mais aquecido para a gente seguir juntinhos durante essa semana e até o próximo sábado. Eu te espero lá. Um grande beijo. Grata, tchau, tchau. Tchau, tchau.